E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E nesta videoaula nós iremos estudar os números irracionais. Pessoal, anteriormente nós já estudamos outros tipos de números. Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, que inclusive os números racionais possuem dois tipos de representação, né? A representação fracionária e a representação decimal. E agora nós iremos estudar esses camaradas aqui, que eles possuem uma história bem interessante de como foi que a galera descobriu esse tipo de número. Tá? Vou contar essa história aqui para vocês e inclusive ocorreu até morte, né? Assassinato na época, por conta da descoberta desse tipo de número. Então eu vou tentar explicar tudo isso aí para vocês, certinho? Então vamos lá. Bom, gente, olha o que diz aqui, ó. Por muito tempo, acreditou-se que os números racionais eram suficientes para medir qualquer segmento de reta. Então não importava qual era o segmento de reta que você tivesse, com um número racional você era capaz de medir esse segmento. Isso aí por muito tempo era uma verdade absoluta. Tá? Os discípulos de Pitágoras também acreditavam nisso. Então, isso que eu acabei de mencionar, os discípulos de Pitágoras, que a gente geralmente chama de os pitagóricos, acreditavam aí nesse tipo de afirmação. Tá? Mas foram eles próprios que descobriram que ao medir a diagonal de um quadrado, cujo lado mede uma unidade de comprimento, nós chegamos a um número que não é racional. Então, o que foi que aconteceu? Um dos discípulos de Pitágoras teve a grande ideia de medir a diagonal de um quadrado, cujo lado mede uma unidade de comprimento. Imagina que aqui é 1 centímetro, tá? Pode ser 1 metro também, enfim. Então ele teve a ideia de medir a diagonal desse quadrado. E ele chegou em um número que não era racional. E isso, pessoal, para os pitagóricos não era possível, não tinha como não ser um número racional. Então, a princípio, eles não aceitaram, né, essa descoberta, mataram esse cara, e isso é o que conta a lenda, né? Porque eles levavam a matemática, os números, como algo muito religioso, né? Era uma seita que eles tinham aí na época para estudar especificamente a matemática. A matemática era como se fosse uma religião para eles. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês como foi que esse camarada aí, esse discípulo de Pitágoras, chegou nesse número que não é racional. Tá? Bom, algumas coisas que eu vou mencionar aqui eu ainda não expliquei aqui no canal, mas eu acredito que a grande maioria de vocês tem esse conhecimento, tá bom? Olha só. Nós temos aqui um quadrado. Vocês sabem que um quadrado possui todos os lados com a mesma medida. No caso, a medida aqui vai ser uma unidade de comprimento. E ao traçar a diagonal do quadrado, ele fica dividido em dois triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo, professor? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Tá? Esse aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus. Então vamos trabalhar com esse triângulo aqui da parte de baixo, beleza? Pessoal, em todo triângulo retângulo, a gente pode aplicar o que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. E o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Deixa eu só fazer um desenho aqui, para que vocês possam compreender melhor. Aqui está um triângulo retângulo, beleza? Um ângulozinho aqui de 90 graus. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Eu vou representar aqui pela letra A, tá bom? E os outros dois lados do triângulo a gente chama de catetos. Então aqui vai ser o cateto B e aqui vai ser o cateto C. Então o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Esse Teorema de Pitágoras, pessoal, nós iremos estudar ele de forma mais detalhada, demonstrar por que o teorema funciona, tudo isso com mais detalhes em aulas futuras, tá? O Teorema de Pitágoras afirma que o quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, esse aqui é o Teorema de Pitágoras. Então, pegando o Teorema de Pitágoras e aplicando nessa situação aqui, para descobrir essa diagonal, olha o que a gente vai obter. A diagonal está oposta ao ângulo 90 graus, então ele é nossa hipotenusa. Ela é nossa hipotenusa, né? Então, vai ser diagonal ao quadrado, e os catetos medem 1 e 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pessoal, 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 1 mais 1, concordam? D ao quadrado é igual a 1 mais 1, 2. E agora, como é que a gente faz para eliminar esse expoente aqui? A gente vai ter que elevar ambos os membros dessa igualdade, extrair a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Bom, pessoal, e agora como é que a gente faz para eliminar esse expoente? A gente vai extrair a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Beleza? Então, extrair a raiz quadrada de um lado, extrair a raiz quadrada do outro. Nesse momento, eu posso eliminar essa raiz quadrada com esse expoente. Por quê? Isso daqui é uma das propriedades da radiciação. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Então, qual é a conclusão? Que a diagonal é igual a raiz de 2. Beleza, mas quanto que é a raiz de 2? Para a gente chegar nessa resposta, a gente tem que se perguntar o seguinte: qual é o número que elevado ao quadrado dá a raiz de 2? Porque isso é a definição de raiz quadrada. Nós já estudamos isso anteriormente, né? Por exemplo, pessoal, qual é a raiz quadrada de 4? Aí todos vocês sabem que é 2. Mas por que é 2? Porque 2 ao quadrado dá 4. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Então, qual é a raiz quadrada de 2? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 2? Então, essa foi a pergunta que a galera se fez na época, né? A grande pergunta é essa. Que número elevado ao quadrado resulta em 2? Porque a gente acabou de ver que essa diagonal aí é igual a raiz de 2. Certo? E agora, pessoal, fazendo uso da calculadora, graças a Deus hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Mas na época a galera não tinha essa facilidade da calculadora, tinha que fazer tudo à mão. Então, com o auxílio de uma calculadora, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente consegue obter uma aproximação desse valor. Desse valor que é elevado ao quadrado vai dar 2, certinho? Então, vamos seguir aqui para a próxima página. Então, olha só. Com o auxílio de uma calculadora, nós podemos obter parte da representação decimal do número fazendo aproximações sucessivas. Então, qual é o meu intuito agora? O meu intuito, pessoal, é tentar obter uma parte aqui da representação decimal fazendo algumas aproximações. Vamos para a primeira aproximação, que vai ser uma aproximação bem tranquila, tá? Bom, eu quero saber quanto que vale raiz de 2, tá? Eu não sei quanto que vale. O que eu sei é que o número que eu vou colocar aqui elevado ao quadrado tem que dar 2. Então, a primeira aproximação, as duas primeiras aproximações, na verdade, que a gente vai fazer são essas daqui, ó. Se você pegar 1 ao quadrado, que vai ser uma aproximação que eu vou tentar, isso vai dar 1. Só que você nota que 1 é menor que 2, né? Que é o valor que a gente quer chegar. E se eu pegar o 2 ao quadrado vai dar 4. E 4 já é maior do que 2, que é o número que eu quero obter. Então, pessoal, qual é a conclusão disso daqui? Que raiz de 2 é um número que vai estar entre 1 e 2. Beleza? Então, a gente consegue concluir isso daqui, ó. Logo, raiz de 2 está entre 1 e 2. Como eu já sei que raiz de 2 é um número que está entre 1 e 2, eu posso melhorar essa minha aproximação, pegando agora uma casa decimal. É o que eu vou fazer. Então a ideia é a mesma, né? Eu não sei quanto que vale a raiz de 2, e a aproximação que eu vou tomar agora vai ser de 1,4 e 1,5. Olha como essa aproximação já vai ser bem melhor do que a anterior. 1,4 ao quadrado, pessoal, dá 1,96.
1,96 já é bem perto de 2. Vocês concordam? Bem pertinho, ó, já melhorou em relação a essa primeira aproximação. Só que 1,92 ainda é um número menor do que 2. E 1,5 ao quadrado dá 2,25. 2,25 já é uma boa aproximação também, só que ainda é maior do que 2. Então, a partir dessa segunda aproximação que a gente fez, essas aproximações aí sucessivas, o que é que a gente conclui? A gente conclui que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Beleza? Como eu já sei que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, eu posso pegar mais uma casa decimal e fazer uma aproximação ainda melhor. Olha só. Quais foram os números que eu peguei aqui para aproximar agora? Foi 1,41 e 1,42. 1,41 ao quadrado dá quanto? Dá 1,9881. Você percebe que esse número aqui já está bem mais próximo de 2 do que esse anterior aqui que a gente tinha tomado. E 1,42 ao quadrado deu 2,0164, que também já está bem próximo de 2. Só que esse primeiro número ele é menor do que 2 e esse segundo número aqui ele é maior do que 2. Então a gente já pode concluir o quê? A partir disso, a gente conclui que raiz de 2 ele está entre 1,41 e 1,42. Com base nisso, a gente pode fazer uma outra aproximação, pegando agora 3 casas decimais. Tá? E aí, pessoal, a ideia vai ser basicamente a mesma que eu havia mostrado para vocês anteriormente. Tá? Aqui foi quem? Que a gente tomou como aproximação 1,414, que elevado ao quadrado deu um valor bem próximo de 2, pessoal. 1,999396. Isso é muito próximo de 2, só que ainda é menor que 2. E quando a gente tomar aqui 1,415 ao quadrado, isso dá 2,00222225, que é maior do que 2, só que está bem próximo ali do 2. Então, mais uma vez, a gente pode concluir que raiz de 2 está entre 1,414 e 1,415. E isso, pessoal, pode continuar, você pode continuar aí de forma contínua. Tá? Você pode pegar mais outra casa decimal aqui para procurar uma aproximação cada vez melhor. Então, olha o que diz aqui. Ó. Se continuarmos esse processo, não chegaremos nem a uma representação decimal exata, nem a uma dízima periódica. Portanto, raiz de 2 não é um número racional. Se você continuasse com essas aproximações sucessivas aqui, você não iria chegar, pessoal, nem em um número decimal exato, nem em uma dízima periódica. Porque a gente sabe que um número decimal exato e uma dízima periódica, seja ela simples ou composta, é um número racional, concorda? Mas a gente não chega em nenhum desses dois casos. Então o que a gente pode concluir é que raiz de 2 não é um número racional, beleza? Vamos continuar para explicar isso melhor. Olha só. Os números que não admitem uma representação decimal exata, nem uma representação na forma de dízima periódica, são chamados de números irracionais. E o conjunto desses números é representado por I, pela letra I de irracional. Tá? Então, quando você chega em um número, você descobre um número que ele não pode ser representado na forma decimal exata, nem na forma de dízima periódica, você já conclui que ele é um número irracional. Então, pessoal, o que é que a gente conclui com isso? Que raiz de 2 é um número irracional, tá? Pois a representação decimal do raiz de 2 possui infinitas casas decimais e não periódicas. Por que, professor, possui infinitas casas decimais? Se não fossem infinitas casas decimais, seria um decimal exato. Tá? Então, ele possui infinitas casas decimais. E essas infinitas casas decimais não acontece de ocorrer ali um período, né? Para ser uma dízima periódica. Então, as casas decimais são não periódicas. Então, esse é o tipo de número que a gente chama de número irracional. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos de números irracionais. Inclusive, pessoal, eles são infinitos, tá? Nós temos aí infinitos números irracionais. Então aqui eu estou trazendo alguns tipos de números irracionais para vocês terem aí uma ideia, beleza? Então olha só, o primeiro tipo de número irracional que é mais comum e todo mundo percebe
é a raiz quadrada de número natural não quadrado perfeito. Então, o número que não é quadrado perfeito, ele vai ter uma raiz quadrada que vai resultar em um número irracional. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, menos raiz de 8, menos raiz de 10. Tudo isso aqui é número irracional. Tá? A representação decimal é sempre finita e não periódica. Raiz cúbicas de número natural não cubo perfeito. Então, números que não são cubo perfeito têm raiz cúbica que vai resultar em um número irracional. Por exemplo, raiz cúbica de 7, raiz cúbica de 11, menos raiz cúbica de 15, menos raiz cúbica de 25. Então, pessoal, tem diversas possibilidades, né? Não só raiz quadrada e raiz cúbica, mas a gente poderia ter também raiz quarta, raiz quinta, que iria resultar em muitos números aí irracionais, beleza? Outros exemplos de números irracionais é o seguinte: se você pegar um número racional, irracional e dividir por um número racional, o resultado vai ser um número irracional. A gente vai estudar isso com mais detalhe em aulas futuras, tá? A mesma coisa vale o contrário. Se você pegar um número racional e dividir por um irracional, o resultado vai ser um número irracional, tá? Então, isso aqui é um número irracional, isso é um número irracional, tá? Então, diversas outras situações também irão resultar em números irracionais. E o mais interessante é o seguinte: então os números irracionais, eles não possuem uma ordem lógica de construção, vamos dizer assim. Isso não é bem verdade. Porque olha só, esses dois números aqui que eu coloquei, eles possuem uma ordem lógica de construção. Porém, eles são irracionais. Vê só. Aqui a gente tem 0,21, 211, 2111. Você consegue perceber qual é a lógica de construção da parte decimal desse número. Só que essa parte aqui, ela é infinita e não é periódica. Você não consegue encontrar nenhum período aqui. Então esse número ele é um número irracional. Embora você consiga dizer qual é a ordem aqui de construção da parte decimal desse número. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui a gente tem 1,20, 30, 40, provavelmente continuando aí seria 50, 60, 70. A representação decimal é infinita, mas ela não é periódica. Então é um número irracional, certinho? E para finalizar, pessoal, a nossa videoaula, eu deixo aqui essa observação, que é uma observação muito importante, tá? Para fazer cálculos, usamos valores racionais aproximados para um número irracional. Então, pessoal, quando a gente quer fazer alguns cálculos, por exemplo, o pessoal da engenharia, o pessoal da física, quer obter ali um valor aproximado, eles não utilizam o número irracional em si, não. Eles pegam uma aproximação racional. Por exemplo, uma aproximação para a raiz de 2 é 1,4, como a gente acabou de ver aí no slide anterior, tá? Se você quiser uma aproximação melhor para a raiz de 2, basta você pegar 1,41. Vai ser uma aproximação melhor do que essa anterior. E esse tipo de aproximação, pessoal, serve para qualquer número irracional, tá? Inclusive, é um tipo de aproximação que a gente utiliza também para representar, na verdade, localizar números irracionais na reta numérica. A gente faz uma localização por aproximação. Então, essa aproximação aqui é muito, muito utilizada, principalmente por físicos, por engenheiros. Às vezes, na matemática, a gente utiliza, né, quando vai resolver algumas questões aí do cotidiano, beleza? Então, gente, essa daqui foi a nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí tudo que eu falei. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, certinho? Se você assistiu essa aula e percebeu que teve alguma coisa que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí pra gente, compartilha essa videoaula com um amigo, se inscreve aí no canal se não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente e aguardem as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais!